Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. O Comendo a Bola de hoje vai tocar num assunto delicado, um assunto aí que está tirando o sono das autoridades e do meio do futebol, que é a violência no futebol. Vamos, antes disso, prestigiar os nossos patrocinadores. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. Vamos aí para esse programa sobre violência, é um programa que tem bastante assunto. E para falar sobre violência nos estádios, Carlos Eduardo Falkowski, meu amigo. Alguns programas atrás, eu até estava meio nauseabundo, né? Vocês até questionaram, professor, tá assim, assado. E eu citei a guerra na Ucrânia. Veja que os problemas não são só na Ucrânia, né? O nosso querido Brasil se encontra num caos, né? E o nosso querido futebol está dentro desse caos, né? Então, eu obviamente não antevi nada, mas a gente teve mais uma morte ligada ao futebol brasileiro, né? Sempre então, triste. Infelizmente, esse programa vai tratar desse tema tão doído, porém complexo, né, Capelani? Vamos lá, vamos tratar dele. Junto conosco também, Rodrigo Titerix, o presidente. É um assunto delicado, é um assunto que foge, inclusive, da alçada daquilo que a gente teve no programa passado, que foi a presença do nosso Procurador-Geral da Justiça Esportiva em Santa Retrasado. Catarina. Não. Sim? Retrasado. É. Não Tudo bem. Mas eu acho que Tocamos no assunto. Retrasado, perfeito. Exatamente. Passado foi a unificação dos títulos. Foi o canetaço, perfeito. E assim, foge da alçada da justiça esportiva, a gente não tem o que fazer em relação a essas coisas que acontecem ali fora, né? E infelizmente, nós vamos tratar do assunto, a incompetência das autoridades judiciárias por conta da ausência de uma legislação penal competente e que faça alguém sentir que a punição é de verdade. Nesse país não se tem essa... Por isso que a gente traz um cara hoje, né, Maurício? Falaremos sobre o teu assunto, sobre a tua perspectiva. Também com a gente aqui hoje, o nosso quarto elemento, Eduardo Lamas. Obrigado. Bom te ter de novo aí, para a gente conversar sobre esse assunto aí, da violência. E a gente sabe que tu tens uma vivência aí na área, né, no teu histórico profissional. Tanto quanto como torcedor, como repórter também. A gente vai contar as histórias. É uma satisfação imensa estar aqui novamente com vocês, né, com os espectadores do programa. E é um assunto muito dolorido, muito chato. Essa história da menina foi cantada por várias pessoas da mídia antes de acontecer, né? Foi uma coisa que, na verdade, não surpreendeu ninguém, infelizmente. Infelizmente. Acho que surpreende não ter acontecido antes, né? Pois é. Então, é um assunto muito dolorido, muito chato, muito triste, mas fundamental que se fale. Porque quando não se fala... Se esquece. É isso. E a gente está aqui para isso. Geralmente, nossos programas, eles... Enfim, são programas para cima sobre, né, a história do futebol e tudo aquilo que envolve a magia do futebol. Mas, de alguma forma, né, a gente precisa tocar nesse assunto, discutir. Eu já vou começar aqui falando que as torcidas organizadas, elas têm um papel muito importante na minha formação como admirador, como alguém que, né, gosta muito do futebol. Eu acho
a festa que as torcidas organizadas proporcionam, algo... eu não imagino o futebol sem essa... Sem esse elemento, né? Exatamente. O mundo todo tem nessa linha, né? Alguns países um pouco mais efusivos, outros menos, né? Agora, o que não pode acontecer é descambar para ações violentas, né? Eu queria citar, no meu perfil do Threads, né? Agora nós temos uma rede social, eu repliquei, na verdade, o termo que se usa lá acho que é replicar, republicar, algo assim. Eu republiquei um trecho do programa da ESPN, onde o Jean Oddi, de uma maneira, acho que muito boa, ele detalha um pouco essa situação. Ele aborda os elementos, as torcidas organizadas, a polícia, a mídia, do jeito que isso é encarado, né? Eu acho que a gente tem que entender que não é um único culpado, que existem várias situações e que o país, ele digamos assim, um problema. O Brasil, ele funciona parcialmente em alguns momentos, mas em vários outros ele emperra, né? E os termos que o Jean Oddi usou, ele disse que o futebol brasileiro às vezes é asqueroso, podre e nojento. Eu, às vezes, em alguns momentos também de frustração, eu uso esses termos. Por isso que muitas vezes eu me apego no futebol europeu. Porque eu vejo que lá alguém pode perguntar, um parênteses, mas tem violência na Europa? Tem. Mas de que jeito eles encaram? Diferente. A sociedade na Alemanha, na Itália... O repúdio é diferente. É diferente. As ações da justiça, o presidente falou em justiça há pouco, são diferentes. Então tudo funciona... A impunidade não acontece. E a própria educação. Exato. Acho que, né? Belo complemento. Sociedades, exatamente. Então, assim, os termos do Jean, quem quiser pode acessar, vai achar esse trecho dele aí nas redes sociais, né? Então... eu fico assim, entristecido, né, cara? Tu abrir noticiário, ligar a televisão, rede social e ver que faleceu uma torcedora por causa de um estilhaço de garrafa. Porra. E vem cá, e não é pra... Eu antes de passar pro nosso selo de qualidade, afinal de contas, o programa é um com e outro sem o nosso selo de qualidade, né? Aceite-se assim, o que me impressiona são as justificativas. Não tinha que estar lá. Cara, o Tapume não fechou a rua. Não tem assim. Deu briga porque a torcida do Flamengo quis entrar na festa junina. Daí tu ouve assim, quer dizer que não pode entrar na festa junina porque é de outro clube. Porra, o cara não vai entrar lá pra brincar de São João, cara, sabe? Mas não pode, né? A gente sabe que não pode. Não deve, né, cara? Não deveria. Não deveria haver esse ódio mortal, né, cara? Um contra o outro. Porque tu estás usando a camisa do Atlético de Bilbao, eu vou te ter que dar um soco na cara porque eu não gosto de ti, cara. Isso não existe, cara. Nós temos que mudar essa sociedade. A sociedade, já dissemos aqui nesse programa várias vezes, está doente. E eu digo mais, o ser humano precisa ser resetado. É uma coisinha que não deu certo. Concordo. Bom, não dá para você dissociar, né, o futebol da nossa sociedade, como vocês já falaram aqui várias vezes. É uma sociedade doente, com valores invertidos, com intolerância ao diferente, ao diverso. Você não tem respeito. Eu não vou nem aqui entrar numa questão assim mais elevada das coisas, né, de tentar convencer as pessoas a amarem umas às outras, né, como Jesus Cristo pregou, mas que haja respeito. Se tiver respeito... Já é uma grande coisa. Já é um avanço imenso, imenso. E a gente vê autoridades, a gente vê pessoas de todas as classes sociais, de cima a baixo, com responsabilidades maiores, responsabilidades menores, não respeitando o outro, né? Você pega aí qualquer rede social agora, você vai ver um monte de gente espumando de ódio, né? Pelos dedos ou pela voz, falando, gravando, enfim. Não interessa o assunto. Não, isso aí é uma coisa geral. O futebol está dentro desse contexto. Bastou não ser da tua ideia. Divergir para que se... Não, é proibido divergir. Passou a ser... A gente vive numa democracia, quando
Na verdade, a democracia ela é esse confronto de ideias. E se você chegar num ponto comum, né? E a gente não está chegando a ponto comum nenhum. É que a gente hoje entendeu a democracia como derrubar a opinião do outro e não tentar convencer o outro que a sua opinião tem mais valor ou é uma... Entendeu? Tu quer convencer alguém, tu não tá tentando convencer com os teus argumentos. Tu tá tentando convencer derrubando o outro. Ou desqualificando o outro é melhor. E se chega num momento em que não há concordância, ok, vamos conviver. Estamos todos na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo estádio de futebol. Exatamente. Então, assim, realmente... Desde que não fira as leis, né? Eu confesso que nos últimos anos, assim, por conta, inclusive, mais de política, briguei com muita gente, discuti com muita gente, mas de um ano pra cá eu tenho assim, cara... Se arrependeu, presidente, em alguns momentos? Não, né? Inclusive, lógico, na minha rede social, eu fiz um texto aí quanto ao meu aniversário que eu achei bem... Eu fiz uma reflexão assim, a gente comete tantos erros, põe tanto prego na cruz, cara, e quando vai querer tirar o prego, fica aquela marca difícil de apagar. Então, cara, eu discuto contigo. Sou contra ti? Não. Mas assim, parou. Eu aprendi 2 coisas. Não carregar ódio e nem rancor. Não guardo. Vou pegar um exemplo do campo de jogo, de futebol. Todos nós aqui jogamos pelado, jogamos futebol. Xinga um ou outro dentro do campo. Você xinga o teu amigo ali na hora que não passou a bola, não sei o quê. Pô, daqui a pouco tá todo mundo lá fora, tomando, na resenha, né? Claro. Batendo papo, conversando. E às vezes os xingamentos são pesadíssimos. Às vezes até tem um empurra e tal. Pode ocorrer. Mas, quantas vezes eu fui expulso de campo, cara? Eu era muito indisciplinado. E batia, apanhava direto, mas depois estava todo mundo lá conversando. Então, eu já saí uma vez eu fui expulso, saí pelado de campo. Tirei toda a rua do uniforme, fiquei só de cueca. Mentira. Juro por Deus, lá na OAB. A esse ponto eu não cheguei, não. Acho que eu vou abandonar a sociedade tá difícil. Tá doente? Eu era doente, pô. Capelari, eu sei que tu trouxe aqui... Exemplares. Material de torcida organizada, né? Times diversos. Eu acho que essa camiseta aqui, ó... De quando é que é, Maurício? É de 1988. Para ver como a coisa é antiga, né? É antiga. Inclusive, 88, essa camisa é do Guarani, da administração do Beto Zini, mas na verdade era da federação e vários clubes. Cada clube devia ter uma camisa, né? E do Paulistão. Isso aí. Porque 88 ali a gente está num período de efervescência da violência. Eu lembro que a Veja São Paulo fez uma matéria sobre o fato da violência ter saído de controle, e a gente tem a morte do Cléo, da Mancha, né, que é talvez o primeiro grande caso envolvendo torcidas organizadas e morte no futebol. Arma de Fogo, acho que foi a primeira. Inclusive tem um podcast muito bom sobre isso. Só para colocar Cléo, palmeirense, Mancha Verde, né? Pra quem não... O Cléo até hoje, ele está em todos os jogos do Palmeiras, porque a Mancha leva a bandeira, né, com o rosto dele, inclusive uma foto que saiu na Placar, por ocasião lá de quando o Palmeiras assumiu o porco como mascote. Mas esse podcast que conta a história da Mancha Verde, já falei num programa mais atrás, não vou me recordar, sobre meninos e porcos, muito bom, um apanhado muito bom sobre a questão da violência do futebol. Ela abrange toda a história da Mancha Verde, e a Mancha Verde surge como uma, digamos assim, um elemento de violência, porque o palmeirense se sentia muito frouxo, digamos assim, no linguajar da época. A Mancha Verde é de 83. Os caras roubavam a camiseta do palmeirense e tal, né? Então eles sentiram que precisavam reagir. E aí surge uma fase de jejum de títulos, né? Que também dava uma pressão maior ainda em relação ao torcedor. Né? Mas uma época em que, digamos assim, não sei se o termo romântico pode ser utilizado, mas as brigas eram, entre aspas, existiam... Era na mão, exato. Né? Era um outro tempo. Isso acabou, ficou para trás, né? Hoje as torcidas organizadas, muitas delas têm ligações com facções criminosas, com, né, de uma forma mais séria com crime, e isso
fica muito ruim, né? É, Porque a gente tem o que eu falei, a festa, que é inigualável, É bonita, porém, manchada. houve uma escalada, infelizmente, uma escalada para o lado da violência a partir do final dos anos 80 e anos 90. E aqui a gente tem o Eduardo, a gente tem um material aqui que mostra um jogo Vasco da Gama e Santos, é o vídeo número 1, Anderson. E o Eduardo estava presente, então a gente pode assistir Coincidência, aqui. Uma coincidência, porque eu... É porque a gente não combinou nada. Exato, né? eu selecionei o vídeo e o Eduardo, eu estava presente. Então até tem áudio esse, é menos de 2 minutos, depois o Eduardo vai dar o depoimento. São Januário, né? No intervalo, diante da omissão do policiamento, a área destinada à torcida do Santos foi invadida. Encurralados na arquibancada, sem qualquer proteção, os santistas em minoria fugiram para o gramado. Incrível, lá a briga continuou sem que nenhuma providência fosse tomada. O lugar sagrado onde se joga o futebol tetracampeão do mundo é manchado pela selvageria de quem ainda não entendeu o sentido de simplesmente torcer. E o resultado da falta de policiamento, da demora da ação dos policiais aqui no estádio de São Januário é esse. Os torcedores santistas estão acuados aí naquele canto do estádio, muitos já pularam o muro e mais torcedores do Vasco estão chegando ali. E na tentativa de registrar o conflito, o fotógrafo Jorge William, do jornal O Globo, também foi atacado por 1, 2, 3 torcedores. Repare que um deles ainda tenta agredir um outro fotógrafo que está dentro do campo e pede pelo fim da violência. Que figura lamentável! Foram exatos 54 minutos de intervalo, talvez o mais longo e mais triste da história do futebol brasileiro. Eu estou impressionado com a falta de policiamento. Já no meio do segundo tempo chegou o reforço policial. Enquanto isso, Vasco e Santos ainda se esforçavam para ter ânimo de completar a partida. Não saíram do 0-0. Do lado de fora do estádio, já protegida, a torcida do Santos lamentava os 10 feridos e se preparava para o retorno de uma viagem que mais pareceu um pesadelo. Pois é, Eduardo, que dia horroroso, né? Esse dia foi terrível por vários motivos. Eu estava lá trabalhando pela Placar, né, pro Bola de Prata, que dava nota para os jogadores, né? E... Desculpa interromper, estava em campo ou em cima? Não, eu estava na tribuna de imprensa, que ficava no meio das sociais do Vasco, né? No lado oposto ao que estava a torcida do Santos, e a torcida do Vasco ficava embaixo ali acho que naquela época as cabines de rádio não eram ali, não lembro agora. No intervalo houve essa confusão, foi no intervalo do jogo, e foi uma selvageria, uma coisa assim absurda que aconteceu ali. O ataque da torcida do Vasco à torcida do Santos. A torcida do Santos também reagiu, enfim, estava em minoria, obviamente. E sem encurralada, né, os caras encurralados ali, eles começaram a pular para dentro do campo e a batalha foi para dentro do campo. E depois, como mostrou no vídeo, muita gente correu para as piscinas do clube, né, do Vasco. O que me assustou assim mais, depois que a coisa começou a se acalmar um pouco, foi quando a parte da torcida do Vasco voltou, né, desses torcedores, entre aspas, que brigaram, foram acuar os santistas lá na piscina e retornaram para o campo, né, pelo campo mais do lado, né, ali perto das sociais. O que me assustou muito foi eles terem sido recebidos como heróis pelo pessoal da social. Então, aí você vê que há um incentivo. Foram aplaudidos, né? Como se fossem guerreiros, gigantes, né? Sei lá o quê. Então, isso me assustou muito mais. Na verdade, o que sempre me assusta mais é o público. O apoio do público à violência, ao ódio, né? Porque aí você parte de um núcleo menor para um núcleo maior, né? Ali as pessoas estavam ensandecidas, estavam adorando o fato dos torcedores do time deles terem agredido o do outro time, né? Mas o que me espanta mais mesmo, é olhar para esse vídeo e dizer que ele aconteceu há quase 30 anos.
Quase 30 anos, 94, passa muito rápido. Não, e de lá pra cá, Mas são muitos anos, né? nada ou muito pouco de operante se fez pra conter esse tipo de coisa. Não, Um e a ano depois violência teve só aquela- escalou. Um ano depois, teve aquele episódio no Pacaembu, da Copa de São Paulo. Teve, de juniores. nós temos o Temos vídeo um aí relato. e o Anderson vai rodar para O nós. áudio desse não tá com uma boa qualidade, mas foi o material que eu consegui. Mas dá para entender e, infelizmente, ver, né? Vamos botar assistir. esse aí, Coloca aí, Anderson. Vamos O assistir. vídeo 2, por favor, Anderson. E aí tem uma questão que eu acho, antes do vídeo, só que é o seguinte: o que diferencia uma briga da outra é a morte de um torcedor. Acaba. E aí eu acho que quando há uma morte, estupidamente, né? Porque aí as pessoas se comovem. Aí não interessa o Aí time, dá né? aquela, aí dá aquela Sim, mas assentada. mas a Mas daqui a pouco volta. Mas a comoção é É Vamos passagem. lembrar, né? 3, 4 meses. Acabou. passageira. Exatamente. Vamos assistir o vídeo então. Perto das 9 horas da manhã, uma bomba de fabricação caseira explodiu neste ônibus, que tinha entre os passageiros 6 torcedores do São Paulo. 3 pessoas que nem iam ao jogo ficaram feridas. Os são paulinos dizem que a bomba foi jogada por torcedores do Palmeiras. Um rapaz de 19 anos foi preso e outro fugiu. Na casa dele, a polícia encontrou material para a fabricação de outras bombas. 2 já estavam prontas. No campo, são paulinos e palmeirenses passam a maior parte do tempo apenas torcendo. Mas o gol que deu o título ao Palmeiras é a senha para cenas de selvageria sem limites. Paus e pedras usados na reforma de uma parte do estádio viram armas nas mãos dos torcedores do São Paulo. O campo é invadido. Os palmeirenses recuam. Agora, contra-atacam. A imagem lembra uma guerra medieval. Policiais, torcedores dos 2 times. Ninguém escapa. Quem tem o azar de cair é massacrado a chutes e pauladas. Terminado o conflito, uma sala da administração do estádio guardava uma pequena amostra do arsenal. Este rapaz, que foi ao jogo para se divertir, levou uma pedrada no rosto. Eu é a primeira e a última vez. Eu posso vir assim, em São Paulo, um time pequeno, essas coisas, mas clássico eu não venho mais não. Nunca mais. A violência das torcidas deixou um rastro de dor e tragédia. Pelo menos 20 soldados ficaram feridos e muitas outras vítimas foram trazidas aqui para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o mais próximo do estádio do Pacaembu. 5 pessoas foram internadas e a situação mais grave é a de um rapaz ainda não identificado que sofreu uma fratura no crânio e, por isso, teve de ser submetido a uma delicada cirurgia no cérebro. Lamentável, né? Assim, ó, eu que selecionei um trecho, existem várias outras imagens, inclusive o YouTube, ele coloca, quando tu solicita ali, em alguns momentos ele coloca imagens mais fortes, Sim, um né? ele aviso. dá um bloqueio parcial, né? Achei desnecessário, porque também, enfim, né, é lamentável. O rapaz que levou uma pedrada, e aí eu lembro de um outro jogo em São Januário, aí eu estava como repórter do Jornal dos Esportes, iniciando, né, aquela coisa, e eu estava no mesmo local, né, na tribuna de imprensa, ficava ali no meio das sociais, e começou a ocorrer uma briga entre a torcida do Vasco e do Cruzeiro. Acho que foi em 91, isso. 90 ou 91. E eu, né, foca, querendo, né, mostrar serviço, enfim. Foca é um termo para repórter pra novo, repórter né? novo, que está começando e tal. Eu saí do estádio, dei a volta, correndo, e fui entrar pela arquibancada, né? Pedi lá para entrar, estava com o crachá do jornal e tal, entrei. E quando eu entrei na arquibancada, eu entrei exatamente no meio da confusão. Que legal, hein? Quer dizer, no meio das pedradas, porque aí já estava jogando pedra de um lado para o outro. Eu não sei como é que eu não levei uma pedrada naquele dia. E foi proteção divina, certamente. Porque foi uma irresponsabilidade minha, né, ter ido para lá, cobrir, claro, mas não precisava ter feito o que eu fiz. Então, quer dizer, já teve mais esse episódio anterior. Não estou dizendo que a torcida do Vasco aí já vai achar que eu estou falando que só acontece em São Januário, não, porque eu já, como torcedor... Não, acontece em todos os estádios. Estádios, né? A gente tem um histórico. Aliás, eu não sei se tem pesquisa com relação a isso, mas a impressão que eu tenho é que nos últimos anos, nos últimos
10, 15 anos, a violência dentro dos estádios Sim. diminuiu bastante. Bastante. Nota-se. Sim, né? vide o plano de torcida única. É mais o entorno. Mas essa torcida única no Rio não tem. Não, a gente teve um mas dentro caso do estádio. No emblemático. Rio não tem torcida única em dentro do estádio. Brasília, Mesmo antes, eu acho. em Brasília, num Ah, Palmeiras e Flamengo. Sim, foi dentro né? do estádio. Dentro do Teve estádio. o Corinthians também, Flamengo, se não me engano. Não teve uma do Grêmio também, Se a gente recentemente? relembrar, pessoal, vai dar 30, 40, 200 Não, histórias. mas O que o Eduardo está falando é que diminuiu. Bastante. não é que o acabou, Intra. acabou. O Intra. Acabou. Mas em Brasília, por exemplo, é um estádio, é um local que há poucos jogos, né? Sim. De importância. Então, acho que talvez, e são os jogos do Campeonato Brasileiro, isso deve dar um público de, no máximo, 5 mil pessoas, se chegar a isso. 5 mil na final, né? Se chegar a isso. Desculpa aí, Brasília. Não, mas é um fato. É um isso aí, fato. outros fatos. Eu tô falando não dá- eu que eu falei de 5 mil, não é nem na final. Então lá talvez o policiamento, né, ou a segurança do estádio não esteja tão preparado Nem o para isso, porque é uma torcedor, coisa que são jogos que ocorrem esporadicamente. Não é no caso do Maracanã, jogos Sim. de São Paulo, Morumbi, Arena do Palmeiras, Arena do Corinthians hoje, né? E talvez as arenas, eu sou muito crítico com relação às arenas, que eu considero como ginásios grandes, acho que o Maracanã virou um ginásio grande, Virou. né? Maracanã virou. Mas a forma como ela é feita, ela diminui a facilidade de circulação dos torcedores em conjunto para agredir os outros. Antigamente no A Maracanã, horda não se forma. vários jogos, várias vezes, assim, no meio do jogo, ou no intervalo, ou pouco antes do jogo começar, eu via assim, uma movimentação grande de torcedores de uma torcida organizada subindo. As cadeiras não As pedem, né? arquibancadas, a arquibancada era de cimento, né? Claro. Facilitava, eles iam subindo com aquela horda de gente dos dois lados, subindo para brigar na parte de cima, No meio. interna do estádio. Claro. Entendeu? Então isso ocorreu muitas vezes no Maracanã. Retomando aqui o São Paulo e Palmeiras de 95, eu vi uma declaração. Só para lembrar, não eram profissionais, né? Não, Era e não juniores. era nem a Copa São Paulo. Era uma sei lá, Supercopa chamada. De juniores, né? Claro, depois do ocorrido, né? Ridiculamente existia farto material ali para que, né, a briga tenha acontecido da forma que aconteceu. O Pacaembu estava em obras, né? Mas eu vi uma declaração do Paulinho Serdã, que é filho do Michel Serdã, que era lutador de luta livre, aquela meio combinada, né? Mas ele falou assim, naquele dia não tinha inocente. O cara que desceu pro gramado, que pegou pedra, pau... Que deu ou apanhou era O cara culpado. tava lá pra matar ou pra morrer, como se diz, né? Sim, batalha E aí, medieval. entra essa... Não, é assim, aconteceu em 94, 91, 95. E recentemente teve uma privada que voou. Não foi recentemente. faz um tempo uns já. 10 anos. E num jogo, diria aleatório, né? Acho que era Paraná Clube E Santa Cruz do Cara, Recife. voou a privada. Como é que pode ter briga num jogo desse? Que rivalidade... Não, mas é que tá. Às vezes é assim, tinha 3, não tenho certeza, mas 3 torcedores do Paraná, que a torcida é aliada do Sport, aí, ou do Náutico, que aí se uniram, aí os torcedores do Santa Cruz arrancaram a privada do Arruda e de uma certa altura largaram. Uma coisa um absurda. absurdo. Mas tá cheio de absurdo. Uns anos atrás eu li que torcedores, eu acho que o Fortaleza ia jogar no Rio contra o Botafogo, e torcedores do Botafogo e o Fortaleza estavam combinando pelas redes sociais o confronto, o duelo. Quer dizer, Sim. é inacreditável uma coisa dessa. Aconteceu né? ano passado aqui, os duelos combinados entre a torcida do Paysandu e a torcida do Figueirense. Quebra-pau que deu no jogo. É louco, cara. Em que espírito as pessoas vão aos jogos de futebol, né? Eu acho que essas pessoas, são pessoas, né? Mas elas têm um... Eu não digo que são pessoas, não, são animais. Então, entre aspas, animais. Mas, assim, esse tipo de posicionamento na sociedade, assim, eu não quero ele... Falando como se fossem eles, tô pouco me lixando. Eu quero é brigar, eu quero é confusão. Tá, olha só. Aí tu vê Qual a é parte a da impunidade. Não, mas veja bem, Mas não tem esses caras são olha assim... só, hoje,
Há 30 anos era impensado, eu nunca usei cinto de segurança. Sim. Hoje é impensado tu não usar. Por alguns motivos. Principalmente porque dói no bolso. Não é verdade? É multa. Eu acho que o principal É é a segurança. multa. Não, é multa. É multa. É ponto. É tu não poder dirigir. Um monte de coisa. Cara, o cara mata, o cara briga e no dia seguinte ele tá no estádio de novo vendo próximo jogo, cacete. Sim, mas isso... Porra, isso não existe, cara. O procurador que teve aqui com a gente, o Mário César, ele disse que não há ferramentas suficientes para manter o cara afastado do estádio. Aquele cara que é... Mas veja bem, o futebol, Maurício, é tido principalmente por muita gente como patrimônio do Brasil. E se é um patrimônio, ele tem que ser cuidado. E tem que ser cuidado as nossas autoridades legislativas. Quem faz lei tem que dizer, a lei é essa, assim e assim. Aí tu dá ferramenta pro judiciário botar o fulano tanto tempo na cadeia ou tanto tempo numa delegacia. Ah, não tem? Construa-se o executivo, um lugar para esse bando de marginal ficar trancado quando tem jogo. 3 horas antes, 3 horas depois. Essa é a coisa, mas tem que ter vontade política e ninguém quer fazer isso, cacete. Representante do esporte Claro, nas porra. casas legislativas de todos os níveis não faltam, né? a bancada da bola. Vários, né? Algumas medidas... Há muitos anos já. Algumas medidas já foram tomadas e comissões foram criadas. E a história de não pode cerveja, não pode bambu para bandeira, não pode torcida rival. Várias já foram presidentes aleatoriamente. Mas isso não resolve, cara. Eu sei, mas vou te dar uma notícia. Tu não tem que tirar a arma, tu tem que tirar o cara que usa a arma quando ele usa, porra. Desculpa. Não, eu concordo Isso, contigo. tá nervoso? Esse assunto me deixa irritado. Não, Ele tá nervoso, vai. Tá nervoso, mas eu vou te dar uma notícia. No teu Brasil nunca vai acontecer uma mudança tão radical. Não. Pra você ver, Se liberarem um dinheirinho, quem sabe? vendia-se refrigerante e cerveja dentro dos estádios com garrafa. Eu lembro de um jogo que eu fui, Brasil e Paraguai. O Brasil ganhou do Paraguai de 6-0 em 1979. 79, década de 70 ainda. E houve uma briga entre a torcida. Por sorte, naquele dia eu fui de cadeira azul, que é aquela cadeira que ficava embaixo da arquibancada, no Maracanã. Ficava a torcida do Flamengo e do Fluminense de um lado, naquela época, né, quando tinha jogo da seleção, e Vasco e Botafogo do outro. No meio da torcida do Flamengo e do Fluminense ocorreu uma confusão e lá de baixo dava para ver as garrafas voando. De vidro, De um lado a lado. cara. O placar eletrônico tinha sido recém-inaugurado, foi inaugurado lá no Maracanã em 79 mesmo, e eu lembro bastante assim de ficar piscando no placar eletrônico, cuidado, atenção, não lembro agora exatamente qual foi o termo que foi usado, para acalmar, tentar uma tentativa desesperada do cara que programava lá o placar, de tentar acalmar aquele público. Pô, você vê um jogo amistoso, Brasil e Paraguai, Brasil ganhou fácil o jogo. A gente pode dizer que isso aí é o embrião, né? Sim, você tem a questão é uma questão da violência, é uma questão muito profunda que ela precisa ser tratada extra-futebol. O futebol ele é importantíssimo porque é parte da nossa cultura, da nossa sociedade, envolve pessoas de todas as classes sociais, mas ela tem que ser tratada de uma forma mais ampla, muito ampla. E eu não sei se há disposição política, disposição... Se há vontade política para isso, cara. Eu acho que não há, né? Quando cria comissão também não dá certo. Muita gente discutindo também não dá certo. Tem meia dúzia que sabe que tem que ser feito, porra. Que a gente fala muito de punição, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que prende muito e resolve pouco a sua situação a violência só aumenta. A população carcerária no país é enorme, é gigantesca. E a violência só aumenta. Então, o que está faltando? Vamos bater naquela tecla de sempre, educação. Essa é uma tecla que tem que ser usada. Agora, mas unicamente não. Não, claro, é o conjunto o que esse... Educação não como... Desculpa interromper, só para fazer um adendo aqui. Não é educação, conhecimento de sala de aula. É cultura.
educação, é respeito, é ética e moral. Ética, uma palavra que foi Comportamento, muito Ai, que desgastada. saudade que eu tinha das aulas de moral e cívica. Que tinha moral e cívica. Quem não quer no cívico, não tem problema. Mas a moral, cara, pô, era muito bom, cara. Constantemente a gente escuta na mídia, às vezes, pois na Inglaterra aconteceu assim, assado, tentando fazer um paralelo com o que acontece aqui no Brasil. Porque na Alemanha, etc, tal, nos anos 80, 90. Então, a violência, principalmente Inglaterra e Alemanha... Dos ultras e dos hooligans. Hooligans e ultras, etc. Como que os governos de lá lidaram com isso? Eu acho super interessante estudar os casos, mas aplicar o que é feito lá aqui vai cair na educação, na justiça, nas punições, na configuração de estádios, enfim, numa série de outros detalhes que as coisas não vão dar certo, entende? Uma coisa que Posso que só a justiça esportiva, claro. presidente? O lance de brigar, de combinar briga, isso acontece lá constantemente. Quer dizer, foi ano passado... Foi esse ano ainda, no primeiro semestre. A torcida do Eintracht Frankfurt... Como é que foi, não? Eintracht Frankfurt. Perfeito. Foi brigar, não tinha ingresso, eles foram brigar com a torcida do Napoli num jogo da Champions. Tá? Então, houve um combinado, eu citei num programa, né? Eles combinaram com a torcida da Atalanta, os caras viajaram pra brigar, porque não iam poder nem ir pro estádio Diego Armando Maradona, eu ia dizer São Paulo, mas mudou de nome, né? Então, assim... Existe, porque lá na Alemanha até tentam se encontrar, mas é muito complicado. Mas existem ferramentas que darão resultado. Pô, a gente vê, hoje a gente tem arenas, eu também não gosto muito da arena, acho que a arena fica muito fria, aquela coisa e tal, mas, pô, as arenas, alguns estádios, cara, quantos desses têm frágeis sistemas de segurança para invasão em campo? Quase todos. A Arena da Baixada. Sim, a mureta, né? Tá, mas quantas invasões de campo tem acontecido nos últimos 10 anos no Brasil? Invasões de campo. E antigamente, que era muito mais difícil, Por que não... o tempo inteiro. Por que acontece? Não acontece? Porque tem punição pro clube, porque sabe que o torcedor não vai ver o jogo. Mas acontece. E acontece punição. O Santos aí... Continua acontecendo menos. Mas muito menos, muito menos. Óbvio. Ei, tu também cria um código penal que matar é crime. Mas isso vai impedir que aconteça o crime de homicídio? Não, mas tem... nem todo mundo pode matar. Não é mais o código de Hammurabi aqui que funciona. Acho que ninguém pode matar, né? Não, os velhos depois de 80 anos que pode já. Tem licença. Embora, presidente. Lembrar daquele caso da torcida, de torcedores do Grêmio que invadiram o gramado para quebrar o VAR no jogo do Palmeiras. Não pode, cara. Não pode sair do lugar. Mas os caras saem um corajoso que incentiva o outro. Cara... É sempre em massa, né? É sempre na massa. O cara sozinho, ele não... Às vezes tu tem um doente lá que pula. Mas isso... Não, tô falando pra agredir, na hora de... Sabe quem é que invadia sozinho? A Gretchen. Não. Tu gosta de citar? O beijoqueiro. O beijoqueiro invadia Lembra sozinho. disso, pô? Lembro, eu conheci o beijoqueiro lá no Conheceu o Vasco, beijoqueiro? lá no São Januário também. Tomasse um beijo dele? Não, beijo não recebi porque eu não sou nenhuma celebridade, né? Então, não valia a pena pra ele gastar o beijo Um beijo comigo. com o Eduardo Lamas. Mas com o Giovanni, com o Roberto Dinamite, com essa galera, sim. Beijoqueiro. Era um meio campo bom, hein? Giovanni, Roberto... O Vasco tinha um time. William Baixinho. Pegou Mauricinho, o Bebeto lá no Vasco, né? O Bebeto no Vasco. Bem, No início dele. como é prazeroso a gente falar de futebol. Tu vê? Tu citou, tu começou a lembrar do Vasco. Já não queria falar. Aí o sorriso volta. A alegria volta. E da Gretchen também, né? Alguma coisa da Grécia essa semana? Eu queria... se tem uma mulher que eu queria ter beijado, é a Gretchen. Mas tem oportunidade ainda. Nos áureos tempos Tá da viva Gretchen. ainda, né? Tá vivo ainda, tem possibilidade. É, Será que a dona Heloísa deixa? Não é isso. É que hoje não... Tipo assim, Segura. ela deram um vale pra ti, ó. Essa mulher tu pode beijar? Hoje não dá mais. Ah, não? A Gretchen, né, casada Mas tá tranquilo o casamento, não. Mas quando eu era adolescente, cara... Puta. É uma escorregada no programa. Não é escorregada, eu queria ter beijado a Gretchen. Tesão, né? Ele tá Sei lá. voltando para as tragédias. Vamos lá. Beijar é eufemismo, né? O que na verdade seria uma tragédia hoje beijar a Gretchen. Vamos lá. Não, é complicado porque eu até fui fazer uma pesquisa para o programa, né?
Eu sou muito interessado no futebol alemão, acho que o pessoal já sabe, né? Mas As preocupações da violência, como eu disse, a Alemanha ficou muito famosa também pelos torcedores violentos dos anos 80. Surgiram aqueles chamados projetos de fãs, né? Que são associações ligadas não ao clube diretamente, mas que o clube acaba tendo que respeitar, porque são torcedores organizados, né? Organizados, atenção, não no sentido deste aqui. São torcedores que se organizam como uma entidade, né? Hoje em dia até recebem... Até para opinar na política do clube. Sim, exato, tudo, presidente, exatamente. Para fazer interferências, questionando a direção, organizando viagens, né? Projetos no sentido, né? E eles até têm uma cota que a DFB, a Federação de Futebol Alemão também, às vezes direciona. Praticamente todos os clubes grandes da Alemanha têm esses fan projects em alemão. E eu fiz uma pesquisa e o que acontece hoje em dia, eles estão preocupados muito com um fenômeno pós-pandemia, que são as pirotecnias. Não pode, assim como praticamente todos os estádios do mundo, mas virou uma mania nos estádios de futebol da Alemanha, os ultras, com pirotecnia, fumaça, fogos, né? Que não queimam aqueles, né? Em tese não queima, Não queima. mas tu pode inalar aquilo, pode causar algum problema, né? Então isso virou uma questão grave para eles. Eu acho que até faz sentido, mas não chega no nível de morte de pessoas. De violência. Aqui no Brasil, se o cara acender um sinalizador, é avisado. Se ele acender de novo o placar eletrônico, fala pela segunda vez. Se acender pela terceira, o juiz encerra o jogo por causa do sinalizador, mas por causa da porcaria de briga, ninguém faz isso, caramba. Interessante. Cacete. Lá, Né, ô, Eduardo? Exatamente. Eu trouxe um material Briga aqui, de ó. violência. tu trouxe algumas Fator mais grave, né? Olha o material que ele trouxe aí. Da Lazio. Puxa aí, presidente, para aquela câmera ali. Grupo Rock, Ó, aqui, ó. Lazio. Olha lá, Dai Fest Young. da Young, ou seja, com uma arma, né? O da Juventus. Pior Isso ainda. aqui é tudo dos anos 80, esse material aqui. Ó, Fighters. Fighters, atrás tem uma frase Em aí. italiano, que eu não Italiano. manjo. Aí o Mas Eduardo hoje lembra mais, o Eduardo manda. o Google tem tradutor, né? Quando Mas Fumodini... deixa pra lá, depois. Pula. não paga esse Fazer mico. um E da rival da Lazio. E A aí, Roma. A Roma. Ultra Roma. então assim, né? Alemanha, Itália, Inglaterra. França. Olympique Aqui na Argentina também tivemos Barra episódio, Bravas, né? A gente teve um programa aqui já nesse estúdio que a gente falou das torcidas organizadas da Argentina, do programa Brasil e Argentina. A gente abordou Sim. torcidas, né? E assim, ó, pirotecnias na Alemanha. Ah, Falkowski. Então os caras não brigam. Não, se tu der mole, vão brigar. Porque tu tens torcidas muito rivais. Só que assim, o policiamento, ele faz aquele processo de ser ostensivo. Então, se tu der mole em metrô, ao redor do estádio, também vai ter confusão. Então, na Europa é tudo perfeito. Não é. Não. Mas como Lugar falamos... nenhum é perfeito. Lugar nenhum é perfeito. A gente tem que... Eu acho que nós que trabalhamos na área de comunicação, né, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação àquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escreve, né? Eu tenho certeza, e eu me policio muito com relação a isso, que várias vezes eu extrapolei nas redes sociais com críticas, porque você, queira ou não, por menor que seja a sua participação como jornalista ou como comunicador, como influencer, essa palavra horrorosa, né? E tá cheio de influencer irresponsável por aí, que não se toca, né, para o quanto ele incita o ódio nas pessoas. Você, por menor que você seja de público, que você tem de público, você tem um poder de influenciar as pessoas. Tem sempre alguém te ouvindo. Tem sempre alguém te ouvindo e, de certa forma, admirando, né? E te tratando como uma referência. Eu acho que todas as pessoas que forem para frente de uma câmera, que forem escrever para um site ou para um jornal, seja falar numa rádio, enfim, tem que ter isso em mente. E eu acho que muitas vezes, isso já é muito lá de trás, os comentaristas, os repórteres, os narradores, né,
tanto de TV quanto de rádio e de sites agora, né? Na época não existia jornais, incitaram muito essa rivalidade, extrapolando a rivalidade, né? Para as pessoas passarem, não cruzarem a linha do bom senso. Deixar de ser adversário, deixar de ser rival para ser inimigo. Esse é o problema. E eu acho que essa linha, às vezes ela é tênue e às vezes não é. Isso, Eduardo, que tu citou, tem que lembrar que muitas vezes partia até dentro do próprio gramado, né? A gente falou a história do Viola imitar o porco, né? Dos caras do Paulinho McLaren. Então, a gente já discutiu no programa, mas é uma linha tênue. Pô, se o cara tá provocando a torcida adversária, acho que não dá direito de ter uma reação violenta. Uma coisa que me chamou muita atenção, isso para mim, não sei, o Renato Gaúcho, por exemplo, ele costumava provocar as torcidas adversárias, sempre, em todos os times que ele jogou. O Romário mandava quieto também? Romário, 200? Da mesma época, né? O Romário um pouquinho depois, o Renato surgiu um pouco antes. Você pega os caras de antes, Zico, Sócrates, Roberto, os caras iam comemorar o gol na torcida deles. E respeitavam, tanto que o Zico vestiu a camisa do Vasco na despedida do Roberto Dinamite. Né? Há um respeito. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Paulinho Criciúma, aqui em Florianópolis, um cara sensacional. O cara que foi ídolo do Botafogo, mas ele é respeitado por todas as torcidas. Por quê? Porque ele respeitou todas as torcidas. Entendeu? Então, acho que parte muito disso também. Né? Eu falei do pessoal nós, né, da comunicação, mas tem também dirigentes, técnicos, o pessoal do comando do futebol. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Mas e é difícil. E os dirigentes. Porque o nível está baixo. Muito baixo. Não, o nível está baixo. Mas, por exemplo, vou citar aqui um ocorrido agora recentemente, num bom jogo de futebol, Botafogo, Grêmio e Botafogo, na Arena, o Carlos Alberto do Botafogo, quando ele faz o segundo gol, ele faz uma comemoração, né, que acho até que ela não tem a ver com a torcida do Grêmio, propriamente dita. Acho até que ele já comemorou dessa forma. Mas, porra, pro gremista que tá lá... Tomando o segundo gol. Pegou frio e tal, tomou o segundo gol, o cara tá, né? Agora, nada aconteceu, entendeu? Assim que tem que ser, o cara fez, ele comemorou não assim, né? Acho que foi... E fez aqui, também né? Aqui? Tá. Ele afiou a faca aqui e depois cortou aqui. Que é um simbolismo, só que dentro do jogo, dentro do contexto do jogo. Matei, acabou? Então... Só eu me lembrei agora, por coincidência eu vi agora de manhã, um jogo que eu fui também, foi o Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo tinha perdido de 4-1 em 79, né? Foi eliminado do Campeonato Brasileiro e meses depois, porque o campeonato de 80 já começou logo no primeiro semestre, e o outro tinha terminado no segundo semestre, de 81, de 80, né, de 79 a 80, o Flamengo ganhou de 6-2, e o Tita, quando faz, acho que o quinto gol, o Flamengo abriu 5-0, o Palmeiras diminuiu, depois o Flamengo fez o sexto, o Tita vai para a torcida do Palmeiras e dá tchauzinho. Quer dizer, para que isso? A torcida do Flamengo estava todo do lado onde ele fez o gol. O estádio cheio, vibrando, né, devolveu com juros e correção monetária, como se falava na época. Poderia ter ficado no futebol. Poderia ter ficado lá. Eu acho que cara, tudo bem. Eu respeito, mas não concordo. Eu acho que eu posso comemorar, porque jogador de futebol ouve durante o jogo um monte de coisa. Sim. O jogador de futebol olha o caixão não sei aonde. Cara, ele comemorar, dizer assim, fazer assado. Cara, eu acho que ele tá no direito. Nós é que estamos do outro lado, temos que nos controlar. Assim, tomamos o gol, o cara tem direito de me debochar, porque no jogo anterior eu debochei dele também. Respeito. Se você tiver respeito, de lado a lado, você evita... Eu acho que, mandar tomar no cu, fazer... É outra coisa. Agora, comemorar, assim, debochar um pouquinho, tem que ter também a percepção que aquilo ali é uma... Sim, cara, você... Agora eu pego um retardado. Sei. Tem muito, né? A gente cabeça quente, né? Nervosismo, frustração. Pode ser uma final. O torcedor vai para o estádio com uma série de frustrações dentro dele. Uma série de frustrações. Eu fui ver Figueirense e Chapecoense esse ano, meu filho mais novo estava aqui, nós fomos assistir o jogo com um amigo meu que é do Rio e mora aqui há muitos anos também.
Cara, o cara que tava atrás de mim, o que o cara xingava, era o juiz, o jogador do time dele, o jogador do outro time. É um manancial de palavrões que eu não consigo nem reproduzir aqui. Eu, quando eu era pequeno, tinha lá meus 10 anos, tinha um cara que sentava 3 cadeiras do lado da minha. Eu sempre sentei na social. Um senhor e falava assim: seu filho de uma égua baia! Mas eu tenho um xingamento que eu ouvi no Barão de Serra Negra, em Piracicaba. 15 de Piracicaba e Novo Hamburgo. Um baita jogo. Baita jogo, né? Aleatório, hein? Série F? Tá. Anos 80 lá, começo dos anos 80. O cara largou um morfético. Isso é... Opa! Então, Morfete, tu deve saber, porque tem um Claro. influencer São Paulino lá, sei nem o nome, que ele usa morfético o tempo inteiro. O caipira aqui. É, esse. Ele, É uma linguagem do interior. É né? uma Cara, linguagem do mas tu falando interior. Eu sei quem é um careca Tu fala aí aquele. pro estádio com frustração, domingo, 7 horas da noite, domingo retrasado, eu acho. Jogo Figueirense, eu fui assistir o jogo. Figueirense CSA. Esse mesmo. Aí eu tava em casa e tava meio puto com alguma coisa e tal. Aí minha mulher manda uma mensagem: vai no jogo? Vou. Te acalma. Não apronta. Ela conhece. Estás muito nervoso em casa. Conhece. Vou lá me aborrecer. Vou lá ficar me aborreci. Ficar um pouquinho pior do que eu já tô. Mas pra gente encerrar o programa, Já vai encerrar. vamos encerrar. Pô, eu queria tocar mais uma meia hora. Tá, do mas programa. cabia. Eu fiz meu sul da Alemanha, tem até um gráfico. Perdão, Tudo bem. perdão Cabia. se eu tô te interrompendo. Não. Mas cabia, porque todo programa com selo Eduardo Lamas de qualidade é um programa diferenciado. Mas o Você vai Eduardo, ficar com ele já está oficialmente, né? Ele é o nosso quarto elemento. Nos programas temáticos, ele, sempre que possível, dará o ar da graça. Pô, será um prazer sempre. É, legal. Muito obrigado. O que eu queria colocar aqui é, rapidamente, cada um dizer se acha que vai mudar alguma coisa. No Brasil, acho que eu já falei há pouco, né? Acho que não muda muito. O Ministério do Esporte, me chama aí que eu ajudo a construir. Modesto. Não vai é mudar. modesto, ajudo a construir. Porque tem muita gente boa. Dá pra pegar um daqui, um dali, um daqui. 4, 5 cabeças, monta uma estrutura legal e vocês implementam. Mas tem que ter vontade. Sem dúvida. Eduardo. Eu acho que se não mudar a sociedade, o futebol não vai mudar. Ele está dentro. Então, nós temos que mudar como sociedade. E o respeito tem que ser a palavra que tem que vir à frente de tudo. Se o respeito vier à frente, aí a gente começa a melhorar, começa a avançar. Em todas as relações, né, Eduardo? Todas as relações, todas. De cima a baixo, de baixo a cima. Todas as relações precisam ter respeito. E a tua opinião, Capelari? Não, eu concordo com o Eduardo. Acho que nós temos ferramentas para chegar lá. Nós quem? O Brasil? A sociedade como um todo, as pessoas. Nós temos por onde chegar lá. Mas eu acho que a gente não vai chegar porque A gente não vai ver essa nós mudança. estamos cercados de muitos políticos, de autoridades. Os caras são muito ruins, né? Então, Mas eu acho que vai ser difícil. São eleitos, né? Então, se nós... É aquilo que eu falo. Se nós não mudarmos, não vai mudar nada. O problema é grande. O problema Começar é grande. por cada um por se olhar para dentro, olhar no espelho e ver. A gente tem que ter no mínimo uns 300. 380 com a cabeça boa para mudar uma série de privilégios e situações que tem lá em cima, Só vão para daí aumentar. começar a mudar. Enquanto a Privilégios gente só não aumentam. tiver a maioria nas casas legislativas, esses vícios que nós temos hoje vão continuar e não vão mudar, cara. Esquece. Não é só eleger meia dúzia, é eleger a quantidade necessária de pessoas que tenham capacidade de realmente querer mudar, que pensem naquilo para a sociedade e não primeiro para si, para depois para a sociedade. Tá bom, depois desse discurso de fazer inveja ao Carlos Lacerda, nós vamos encerrando mais um Comendo a Bola. Um abraço e a semana que vem tem mais um programa para você. Um abraço.